Para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para a exaltação do seu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, bendito. O poder do Espírito Santo, que é quem nos conduz a toda a verdade. Nós vamos abrir o santo livro do Senhor, em Isaías, no capítulo 39. Vamos ler todo o capítulo. São 8 versículos apenas. Isaías 39. Ouçamos com atenção, interesse, amor, fé, muita humildade, a leitura do santo e bendito livro do Senhor. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: que vieram e que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará aqui coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissesse. Pois pensava: haverá paz e segurança nos meus dias. Que Deus aplique sua bendita palavra ao nosso coração. Vamos orar ainda, vamos curvar a nossa fronte, vamos pedir que o Senhor, por misericórdia e graça, queira fazer isso por bondade. Senhor, nosso Deus, humildemente buscamos a tua face. Que está a tua palavra, Senhor, santa, bendita, poderosa, perfeita, cheia de sabedoria, de salvação. Mas não teremos condição de ver as maravilhas da tua lei se o teu Espírito Santo não agir no nosso coração. E nós estamos contando com isso, por tua misericórdia e bondade, porque não merecemos. Já confessamos nossos pecados, cremos no teu perdão, mas mesmo assim, Senhor, somos indignos. Não temos que exigir absolutamente nada do Senhor. Mas sabemos que tu és misericordioso
gracioso, misericordioso e bom, benigno, assaz benigno, que não retribui consoante as nossas iniquidades, mas é um Deus perdoador. E que, por graça, falas ao coração dos homens, daqueles a quem o Senhor escolheu revelar. Cristo. Então, tem compaixão, faz isso conosco aqui, nesta tarde. Toma teu servo que fala contigo. Não tem nada, absolutamente nada de si mesmo. Que, ao contrário, sou obstáculo que o Senhor precisa transpor e usar a si mesmo, como dizes, que usas as coisas que não são para confundir as que são. Tem compaixão. Manifesta a tua graça, a tua bondade, a misericórdia aqui, nesta hora, neste momento, operando nos corações. Aquela manifestação de espírito e poder, tão indispensável, Senhor, neste meio de graça. Tem compaixão. Faz isto, meu Deus. E glorifica o teu santíssimo nome, operando aquilo para o qual o Senhor tem designado a tua palavra. Exalta Cristo, glorifica a tua palavra. Oramos certos da tua bênção, confiando em ti, com toda fé, que podemos reunir o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui está um texto, um relato. O profeta está aqui, o profeta Isaías, como que sendo um historiador, relatando um episódio que aconteceu na vida de Ezequias. Mais um episódio. Ezequias era um rei piedoso. Muitos episódios interessantes, abençoadores aconteceu na vida dele, mas esse não foi um episódio bom. Mas temos lições preciosas. Eu gostaria de ler aqui para vocês, a título de introdução, o que Calvino, extraordinário comentarista, fala em termos de contexto de como isto aconteceu. Preste atenção. Embora o profeta simplesmente relate que mensageiros foram enviados, contudo é importante observar que isto foi feito astutamente pelo babilônico, com o fim de bajular e cativar Ezequias. Nesse tempo, ele estava ameaçado pelos assírios. Você se lembra? Tanto Ezequias estava ameaçado pelos assírios. E os assírios em litígio também com a Babilônia, os quais, ele bem sabia, eram justamente adversários dos judeus, em virtude das suas contínuas guerras. O rei da Babilônia sabia que Judá, Ezequias, era adversário dos assírios, e os babilônios estavam interessados em acabar com os assírios. E então ele se volta para Ezequias, mas o propósito dele era ter um aliado para os seus propósitos contra os assírios. Por isso, a fim de conquistar Ezequias como um aliado e partidário na guerra, que ora era deflagrada contra ele, se esforça em obter a amizade de Ezequias por métodos indiretos. A mente do bom rei foi corrompida pela ambição, de modo que aceitou avidamente os falsos afagos do tirano e engoliu a isca.
Ezequias. O pretexto era congratular-se com Ezequias por haver se recuperado de sua enfermidade. E, no entanto, a história sacra parece mesmo assinalar outra razão, a saber, que Merodach se deixou induzir pelo milagre. Só um espaço aqui. Eles eram adoradores do sol e ficaram muito impressionados com o fato dos graus do relógio de Acás, do sol, ter voltado 10 graus. Isso foi notório nos países, nas terras todas por lá, e eles ficaram muito impressionados com esse milagre, souberam que foi por causa de Ezequias. Merodach e toda a sua corte. Sem dúvida, há certeza de que a notícia daquele prodígio que ocorreu quando o sol retrocedeu-se se difundira por toda parte, e é possível que produzisse profunda impressão em muitas nações. Todavia, dificilmente se pode crer que um pagão detivesse algum outro objetivo em vista, além de atrair Ezequias da sua rede. Não estava preocupado com Deus fazendo milagre, coisa alguma. É um pagão. Ele estava com outro interesse, era um interesse político e nada mais. Visto, porém, que por um notável sinal, Deus mostrara que cuidava da segurança de Ezequias, e visto que os homens malvados comumente aplicam a um vil propósito todas as provas do favor de Deus, Merodach talvez pensasse que, se pudesse obter aliança com Ezequias, deflagraria guerra sob a proteção do favor do céu. Esse camarada aí é protegido por Deus, seja ele qual for. Se ele for meu aliado, nós vamos ter a proteção desse Deus contra os assírios. A consequência foi que ele enviou mensageiros a Ezequias com presentes, visando expressar seu beneplácito, pois desejava obter seu favor, crendo que sua amizade lhe seria útil e vantajosa. Quer dizer, Ezequias pensou nisso. Isso é importante. Ezequias achou que seria útil a amizade com o rei da Babilônia. E vantajosa. E sua intenção era fazer uso dele mais tarde contra os assírios, contra quem bem sabia nutriam ódio mortal. Tais são os desígnios dos reis e príncipes: transacionar seus negócios por meio de fraude, astúcia, e por tais meios conquistar tantos aliados quanto possível, a fim de empregarem seus esforços contra seus inimigos. Bom, você então pegou a ideia. Entendeu que por detrás deste presente, desta comitiva, com pretexto de saudar, parabenizar pelo restabelecimento da saúde, na verdade havia outras intenções. Meus irmãos, que primeiro precisamos pensar, e não podemos nunca esquecer, é que Babilônia é um símbolo do mundo, é a figura mesmo do mundo na Bíblia. É chamada de a mãe das prostituições. E, portanto, todo crente deve ficar com o pé atrás, atento, quando do mundo vem um oferecimento de vantagem. Porque se o mundo está posto no maligno, você deve saber que ele tem outros propósitos. Então, este Merodach Baladã
representa é Satanás mesmo, que domina a Babilônia, que é o rei da Babilônia, porque o mundo está posto no maligno, e que então vai lhe envolver e lhe assim assediar para tentar você com suas ofertas, benesses, as quais você deve ter muito cuidado, sobre as quais você deve ter muito cuidado. O que é que normalmente nós somos ameaçados na nossa fidelidade, na nossa fé para com o Senhor? O que foi que fez com que este rei tão piedoso, fiel a Deus, que experimentou tantas maravilhas e manifestações do poder de Deus na sua vida, caísse dessa forma diante desta tentação da parte do maligno? Meus irmãos, só há uma razão que nós podemos concluir claramente. E nós podemos colocar dentro da palavra chamada prosperidade, riqueza e prosperidade. Aí está uma forma em que Satanás sabe muito bem como enlaçar, enganar, desviar, iludir, principalmente os crentes. Então, eu gostaria de ver esse texto sobre o tema os perigos da prosperidade. Vendo primeiro a soberba que ela produz. Segundo, a confiança nas riquezas que vem no coração. E queremos ver, então, as advertências do profeta aqui com relação a esses perigos. Os perigos da prosperidade. Contam que, quando George Whitefield estava pregando, certa feita, no púlpito, ele recebeu um bilhetinho. E era um pedido de oração. E o bilhetinho dizia o seguinte: pastor, por favor, ore por mim, porque eu fiquei rico. Que pedido, não é? Vou repetir. Pastor, por favor, ore por mim, porque eu fiquei rico. Certamente recebeu uma herança, alguma coisa inesperada, de repente, ficou rico. E ele ficou apavorado. E realmente com razão. E fez este pedido. Oportuníssimo. Porque ele estava agora em perigo, em zona de perigo. Prosperidade, riqueza, é zona de perigo espiritual e de ruína para a alma. Nós podemos simplesmente ouvir as advertências do próprio Senhor Jesus. Se você abrir comigo em Mateus, no capítulo de número 19, veja as advertências que o Senhor faz aos discípulos sobre o perigo das riquezas. Depois de haver conversado com o jovem rico, ele então adverte os discípulos sobre o perigo das riquezas. Veja o que ele diz, Mateus 19, a partir do verso 23. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhes falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Advertências sérias que vêm da boca santa, justa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a verdade encarnada, o Verbo de Deus encarnado, Deus, homem, trazendo a palavra pura de Deus, a verdade. Devíamos pensar seriamente sobre essas coisas. O que aconteceu com Ezequias é que, de fato, ele foi agraciado com muitas bênçãos. É maravilhoso ser abençoado e agraciado por bênçãos. Por outro lado, ela é sempre o outro lado da moeda. É preciso que providências sejam tomadas para não sermos engolidos pela bênção de Deus. Você se lembra quando o apóstolo Paulo foi agraciado com muitas revelações da parte de Deus? Qual foi o socorro de Deus para que ele não se ensoberbecesse? Um espinho na carne. Terrível. Um espinho. Por causa das muitas revelações. Então, na verdade, esse espinho que o incomodava terrivelmente, ele clamou 3 vezes para que o Senhor o livrasse, o tirasse dele, e o Senhor disse: a minha graça te basta. Foi uma bênção para livrá-lo do pecado terrível da soberba. Na verdade, é transcrito na palavra de Deus como grande transgressão. O salmista diz: da soberba livra o teu servo e ficarei livre de grande transgressão. E então, foi isso que aconteceu com Ezequias. Veja, segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 23, você pode ouvir, diz assim: e muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Eu estou lendo o texto do Antigo Testamento, segundo Crônicas, falando a respeito da prosperidade de Ezequias. Além das bênçãos espirituais, do milagre, da cura que Deus havia dado a ele, ele recebeu presentes, coisas preciosíssimas. De modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Então, poder, fama, dinheiro, riquezas, glória. Isso foi um laço para o coração de Ezequias. Quando ele recebe, então, a comitiva,
que vem de longe, da Babilônia, ele pensou, eu sou o cara. Já pensou? Minha fama foi até a Babilônia e eles vieram uma comitiva para ver, me conhecer e fazer aliança comigo. Contra um inimigo nosso. Isso é maravilhoso. Ele ficou lisonjeado, envaidecido, honrado demais, soberbo. Meus irmãos, como isso pode acontecer conosco? Talvez eu não esteja falando aqui a pessoas ricas, realmente ricas, mas pode ser que você fique rico. Deus pode dar, nós vamos ver isso mais tarde. Mas não precisa ficar rico, não. Para o rei da Babilônia procurar lhe lisonjear e apresentar ofertas de vantagens financeiras, como um laço para lhe destruir espiritualmente. Eu sempre tenho falado aqui sobre isso. Nós estamos vivendo uma hora tão difícil, porque é tão difícil encontrar uma igreja reformada verdadeiramente, onde se prega a palavra de Deus com fidelidade, onde se louva e cultua a Deus com pureza, onde de fato as pessoas são realmente alimentadas pelas Escrituras, confrontadas pela palavra de Deus, pastoreadas. É difícil. E então, você recebe propostas de vantagem financeira em outro lugar. E fica animado. E eu sei, às vezes as coisas não estão fáceis, estão difíceis, e abre uma porta, você fica animado. Vai ganhar mais, vai ser melhor financeiramente. Cuidado! Pode ser um presente de Merodach Baladã. Cuidado! Vem da Babilônia para lhe prejudicar espiritualmente. Via de regra, as pessoas que vão não encontram uma igreja onde verdadeiramente podem ser alimentadas. Não encontram uma igreja reformada. E procuram aqui, procuram ali, e vão ficando vazias. Bolso cheio, coração vazio. Isso é um laço. Precisa tomar cuidado. Soberba e grande. E, meus irmãos, a vaidade, que a prosperidade, a estabilidade financeira dá, cega. As pessoas comumente não podem ver os perigos que envolvem isso. Então, esse é o primeiro perigo da prosperidade, a soberba. Mas a segunda coisa que temos aqui é que, além disso, um perigo maior ainda é colocar a sua confiança nas riquezas. Eu penso que isso ofende mais a Deus do que propriamente a vaidade e soberba. Porque isso é uma traição. Isso é uma ingratidão terrível
quando a pessoa deixa de depositar sua confiança no Senhor e começa a depositar sua confiança nos seus recursos, nas suas riquezas. Isaías já havia advertido a Ezequias sobre isso no capítulo 33. No capítulo 33, verso 6, veja o que Isaías diz: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Veja essa última frase: o temor do Senhor será o seu tesouro. Ezequias, o temor do Senhor será o seu tesouro. Não as suas riquezas. O temor do Senhor será o seu tesouro. Este é o verdadeiro tesouro. O temor do Senhor. Esta é a verdadeira riqueza. O temor do Senhor. Por que é tão difícil aprendermos isso? Nossos olhos se enchem com facilidade com as riquezas, com as possibilidades de ter coisas neste mundo que poderão nos valer em situações difíceis. Mas isto é vergonhoso, é triste, porque nada pode substituir a salvação de Deus. Quando ele recebe aquela comitiva, Ezequias achou que seria útil para a sua segurança. Seria útil para a sua segurança e para a segurança do povo ter a amizade com os babilônios. E então ele pensou: vou mostrar todas as minhas riquezas para que eles se empolguem e possam achar que vale a pena ter amizade e aliança comigo. E tudo isso ele está pensando de que eles poderiam livrá-lo definitivamente do rei da Síria. Deus já havia feito um grande livramento. Vocês estão acompanhando a exposição, sabem como foi uma chacina terrível que o anjo do Senhor fez com o exército assírio, não é? De uma vez só, 185 cadáveres. Uma coisa horrível. Foi um livramento extraordinário, maravilhoso. Nenhuma flecha foi atirada sobre Jerusalém. Como é que Ezequias se esquece disso? E agora volta o seu coração para o rei da Babilônia. Como? O Senhor já havia dado uma mensagem dura contra Acaz, porque estavam confiando no Egito. Ele sabia disso, de quanto isso entristeceu a Deus, porque o Senhor queria que confiasse somente nele, mas eles voltaram o coração para o Egito. Agora, depois de tudo, aqui está Ezequias voltando o seu coração para a Babilônia. E então ele mostra as suas riquezas, suas armas, mostra tudo como lastro de confiança, de que será levado em consideração para, de fato, concretizar esta aliança que lhe trará segurança. O Salmo 62:10 diz assim: não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração.
Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Meus irmãos, Deus dá riqueza. A riqueza, ela é boa? Sim. Nós temos exemplos nas Escrituras de homens que foram grandemente abençoados e enriquecidos financeiramente, engrandecidos, prósperos. A Bíblia não é contra a riqueza. Deus dá riqueza. Mas as advertências são sérias com relação aos perigos da riqueza. Por exemplo, nós temos admoestações claras nas Escrituras do perigo da riqueza e de como devemos agir quando, de fato, Deus quer nos dar riqueza. Se nós abrirmos na primeira epístola de Timóteo, no capítulo de número 6, a partir do verso 6, 1 Timóteo 6, versículo 6 até o verso 10, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja, não é o dinheiro que é ruim, mas o amor ao dinheiro. O dinheiro pode ser uma bênção de Deus. Quando bem administrado, quando colocado aos pés do Senhor, aos pés de Cristo, para o serviço do Senhor e do reino. O apóstolo Paulo tinha um discípulo chamado Filemon, que era rico, que tinha um escravo, que fugiu, Onésimo, você se lembra da história? E que então encontrou-se com Paulo na prisão, porque foi preso também, e Paulo evangelizou Onésimo. E depois, então, Onésimo ia ser solto, Paulo escreveu uma carta para que Onésimo levasse para Filemon. É a carta de Filemon. E nessa carta, ele fala para que ele acolha Onésimo, como se fosse ele mesmo. E diz: se ele roubou alguma coisa de você, bota na minha conta, que quando eu chegar eu pago. Se você não me deve a sua própria vida. Acho interessante isso. Você me deve a sua vida, porque Deus me usou para levá-lo a Cristo. Mas ele fala uma frase dizendo assim: você, Filemon, que tem agradado as entranhas dos crentes. É uma expressão que diz assim, é como ele, com o seu recurso, era tão benevolente que não deixava crente algum em necessidade. Ele socorria com seus recursos os crentes na sua necessidade. E também o apóstolo Tiago
No capítulo 5, faz também uma advertência séria. Tiago 5. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Uma exortação séria para com os que têm riqueza e que receberão seu pago por não administrarem a riqueza como deveriam. Verso 17 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Agora ele vai fazer uma exortação em termos favoráveis, positiva, uma exortação positiva para os ricos, crentes. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então você veja que ele está aqui fazendo administrações positivas para os ricos crentes, de como eles deveriam agir. Eu sei que não é fácil. Normalmente, quando temos posses, a avareza toma conta do nosso coração e nós agarramos estas coisas. E é tão difícil abrir a mão e dar e distribuir e abençoar. E pensar assim: Deus me deu, mas é para a sua glória, é para que eu o sirva. E orar para que Deus possa dar sabedoria, desapego, amor, de modo que possa ser uma bênção, possa de fato fazer aquilo que o apóstolo fala de Filemão.
eu quero ler exatamente o que é dito aqui. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus. Dou graças a Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor, da fé que tens para o Senhor, para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos, em outra tradução diz as entranhas dos santos, tem sido reanimadas, ou reanimado o amor dos santos, por teu intermédio. Esse era o versículo. Eu vou ler de novo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos, ou as entranhas dos santos, as entranhas, o estômago, a necessidade de comida de santos, têm sido recreados por teu intermédio. Então, era um irmão rico, de recurso, que era cheio de amor e colocava suas riquezas a serviço da igreja de Cristo, para a glória de Deus, proclamação do Evangelho. Voltemos a Ezequias. Ezequias colocou sua confiança nas riquezas, pensando que isto é que iria lhe ajudar a se livrar de vez dos assírios. E o que aconteceu? O texto fala, então, que Isaías, verso 3, o profeta. Essa expressão, o profeta, é muito importante. Claro, Isaías não é o... Todo mundo sabia que ele era profeta. Por que diz Isaías, o profeta? Você deve se lembrar que Isaías, ele é o profeta que mais fala a respeito do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. É o profeta escolhido por Deus para abrir as portas para os gentios, no sentido de pregar a boa nova de que eles seriam salvos através de Cristo. Então, nesse sentido, ele é tipo de Cristo. Ele representa Cristo. Podemos dizer assim, figuradamente. Então, quando é dito que Isaías, o profeta, está falando não da pessoa, mas do ofício dele, que é compatível com o ofício de Cristo. Você sabe que os ofícios de Cristo são profeta, sacerdote e rei. Cristo é o profeta. E então Isaías está aqui na pessoa de Cristo, o profeta, para fazer uma advertência a Ezequias, séria, e não somente a ele, mas a todos nós.
Simplesmente a advertência é: ouve a palavra do Senhor, verso 5, Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, riquezas, né? Com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Meus irmãos, que terrível juízo, que palavra dura. Ezequias recebe esta palavra vindo do céu, de Deus, de Cristo. Uma advertência celestial, divina. Ele talvez nem estivesse atinando para a gravidade do que estava fazendo. Soberba, confiar na riqueza em vez de confiar em Deus, que isso fosse tão grave. Mas aqui está o Senhor falando dos céus, bradando dos céus, com um juízo terrível. Meus irmãos, será que não precisamos deste brado dos céus e desta palavra de Cristo? Nós somos tão cegos, nos deixamos enganar com tanta facilidade pela fascinação das riquezas, das coisas do mundo. Talvez você nem perceba. Talvez você pense: não, eu estou na igreja, eu estou indo, eu estou ouvindo a palavra de Deus, não, eu estou firme em Cristo, eu sou crente. No entanto, você nem percebe que o seu coração já está no mundo, já está na riqueza, já estão nas coisas do mundo. Você tem planos, propósitos próprios, carnais. Você está tão animado com as coisas do mundo, mas tão pouco animado com as coisas espirituais. Você nem percebe que você não está assumindo com responsabilidade seu compromisso com a igreja. Nunca tem tempo para Deus, nunca tem tempo para a oração, nunca tem tempo para a palavra de Deus. Você faz planos de consagração, de viver mais para Deus, e não vive nunca, vive mais para o mundo, para a Babilônia. Promete isto ou aquilo para Deus e não vai. Você está já enfeitiçado. Mas o Senhor está bradando dos céus, agora, como fez com Ezequias. Isso tudo que você tem, seus sonhos, seus planos, de ter isto, de ter aquilo, tudo que você já amealhou, tudo que existe do mundo que você ama e que está no seu poder ou que lhe fascina, vai ser destruído. Vem o juízo de Deus.
não ficará pedra sobre pedra. Não viemos, não voltaremos. Será que você não percebe que as coisas do mundo são passageiras? O Senhor Jesus disse: não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e o ferrugem corroem e os ladrões minam e roubam. Ajuntem tesouros nos céus, onde a traça e o ferrugem não corroem, nem os ladrões minam e roubam. Nos céus. Por que é tão difícil nós compreendermos isto e nos libertarmos? Só mesmo o poder de Deus. A ameaça não foi só com relação aos tesouros, foi com relação aos filhos, à herança. Meus irmãos, quão pouco pensamos nisso, não é? Nós somos tão imediatistas e momentâneos. Nós não pensamos nas consequências futuras. Quando você não é um bom pai, quando você não tem tempo para seus filhos, você não tem tempo para fazer o culto doméstico, você não dá o que é devido aos filhos, não investe neles espiritualmente. Quando você não é sério com as coisas de Deus, e os filhos estão percebendo e vendo isso. Quando você é muito livre, solto com relação a obrigar seus filhos às coisas espirituais. Seu coração está tão absorto nas coisas do mundo, daqui, e você nem percebe que os seus filhos estão sendo preparados para serem levados cativos para a Babilônia. Que duro juízo. Mas observe agora. Ezequias é um homem piedoso. É um rei piedoso. Muitos reis, quando foram advertidos por profetas, trazendo a palavra de Deus, reagiram com o coração duro, como fez o rei Zedequias, Zedequias, com Jeremias. Prenda, lance no poço, não quis saber de ouvir a palavra de Deus. Mas não, Ezequias não. Como que seus olhos tivessem sido abertos diante do juízo bradado de Deus, de Cristo. E essa expressão, que muita gente não compreende, do último verso, porque veja o último verso, se você ler assim por ler, você vai ser traído. Eu por muito tempo fui também. Então disse Ezequias a Isaías: boa é esta palavra, Senhor, que disseste, pois pensava: oba, haverá paz e segurança dos meus dias, meus filhos que se danem. Não é assim que a gente tem a ideia quando lê? Totalmente errado. Não é assim, não. Ezequias disse: meu Deus, que palavra! Oh, Senhor, é boa esta palavra, porque eu vejo nesta palavra o teu perdão. O Senhor olhou para o meu coração, o Senhor sabe que eu estava enganado,
que eu me arrependo no pó e na cinza desta minha soberba, loucura de confiar nas riquezas, de lhe trair, de esquecer o que já fizeste comigo. Senhor, era para eu ser consumido, agora, não depois, agora. Mas o Senhor mitiga, e não vai me destruir, e nem me castigar. O Senhor prorroga esse juízo. E Calvino diz que ele tinha no seu coração a confiança de que Deus, como olhou para ele com misericórdia, prorrogando esse juízo, que poderia fazer isto com o seu povo também. E que mesmo que não fizesse, essa escravidão poderia trazer a humilhação e o arrependimento, de modo que o povo de fato não fosse destruído. O que Ezequias está vendo aqui é a promessa de Cristo, da cruz de Cristo. Porque é de lá que vem o perdão, é de lá que vem o livramento do juízo, é da cruz, de nenhum outro lugar. Todas as promessas de salvação foram feitas e muito bem compreendidas pelo povo do Antigo Testamento na promessa de Cristo que haveria de vir, do Messias, representado no sacrifício. Boa esta palavra, boa, boa, alvissareira, consoladora, a palavra de perdão. Meus irmãos, isso se reporta ao Evangelho. O Evangelho. Porque somos pecadores. Talvez Deus tenha, pelo Espírito Santo, convencido o seu coração deste pecado, de estar dominado em sua mente pelas coisas do mundo, pelas riquezas, sendo soberbo e depositando sua confiança num bom emprego, num bom salário, numa graduação, num concurso que você vai passar, esquecendo que a sua confiança tem que estar somente em Deus, que todas estas coisas serão julgadas no juízo, e a sua alma estará nua diante do justo juízo com quem haveremos de tratar. E então, você agora sente arrependimento no seu coração, diz: não posso continuar assim. E se volta para a cruz, para o Evangelho, para a boa notícia, a boa nova de que Deus salva pecadores, perdoa, pelo sangue de Cristo que jorra da cruz. Feliz é aquele que crê e diz no Evangelho: boa é esta palavra. Oh, o Evangelho, a promessa de perdão, do sangue que jorra da cruz, vida eterna. Ele levou sobre si a minha soberba, ele levou sobre si a minha traição, carnalidade, vaidade, avareza. Ele levou na cruz, ele levou.
E agora, arrependido, eu posso olhar para a cruz, crer no Evangelho, crer na cruz de Cristo e não ter mais o juízo certo sobre a minha cabeça. A palavra de Deus nos fala que o sangue do Senhor Jesus é que nos livra da ira vindoura. Sangue da cruz é que nos livra do juízo. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho de Deus não tem a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Quem não crê, quem crê no Senhor não será julgado. Quem não crê, já está julgado. Já está. Mas se crê, não será julgado. Não será julgado. Boa é esta palavra. Boa é essa palavra. Meus queridos irmãos, Deus conhece o nosso coração. A exposição bíblica, ela flui conforme Deus ordena. E nós cremos que é pelo Espírito Santo que isto acontece, porque Ele conhece os corações. Ele sabe tudo o que se passa para a nossa mente e o nosso coração. Nada podemos ocultar e esconder de Deus. Então, Deus está falando. E eu oro para que a palavra não volte vazia. Possa ter achado guarida no seu coração. E então, que o arrependimento seja concedido a você pela graça de Deus. E você então possa buscar ao Senhor em arrependimento e lágrimas, confessando o pecado e suplicando que o Senhor tenha misericórdia de você. E você então receba esta boa palavra de que pela graça, misericórdia de Deus, pelo sangue da cruz, que jorra da cruz, crendo nisso, você será livre, salvo, livre do juízo vindouro, livre da soberba, livre da avareza. Quem sabe até Deus irá lhe usar com posses, mas completamente livre da avareza. Pronto para ajudar e ser uma bênção para o reino do Senhor, reino de Deus. Certa feita, um empresário, ele não era empresário, ele era um empregado numa distribuidora de remédios, indústria farmacêutica. Ele era um desses distribuidores, talentoso. Eu fui pregar na sua cidade há muitos anos atrás. Ele era membro da igreja e me recebeu, me hospedou na sua casa. Eu era o preletor e o pregador da campanha na igreja. E numa varanda à noite, ele então disse que estava pensando em deixar o emprego e começar uma indústria farmacêutica. Negócio ousado. O que eu achava e que palavra eu tinha da parte do Senhor para ele? Eu orei naquele instante como oração de Neemias. Senhor, o que eu vou dizer? E eu disse para ele:
Deus está procurando homens fiéis, tementes a Ele, piedosos, humildes, para que Ele possa dar recursos a fim de que eles possam sustentar a sua obra. A obra missionária, evangelística, carência de irmãos e necessitados. E não tenho achado. Ele disse, pastor, eu entendi. E eu entendi. Nós oramos ali. Deus abençoe este irmão de uma forma tão extraordinária, que a maior indústria farmacêutica do Nordeste foi instalada na cidade de Caruaru. A indústria farmacêutica Hebron. E esse irmão tem feito uma obra extraordinária, sustentando missionários, seminaristas, plantando igrejas. E eu louvo ao Senhor por isso. É possível, sim. É possível. Deus deve começar operando no seu coração agora, lhe livrando de toda avareza, soberba, tendo compreensão clara de que não pode colocar sua confiança nestas coisas, mas somente em Deus. Que Deus possa abençoar o seu coração, o nosso coração, e que Ele produza os seus efeitos que Ele tem designado com esta palavra. Seu coração. Que Deus nos abençoe. O presbítero Marcelo está aí? Vamos louvar ao Senhor cantando o Salmo 81. Eu gostaria que vocês observassem a mensagem desse salmo. Nós estamos escolhendo os salmos de acordo com a mensagem. Por favor, cante prestando atenção. Vamos ficar em pé, vamos cantar.